Bom, vamos conversar sobre a hemácia, né? Hemácia, ela também pode ser chamada de eritrócito. Então, essa é outra nomenclatura utilizada por essa célula. A hemácia, ela tem uma coloração vermelha, né? E essa coloração está relacionada a uma proteína presente no interior da hemácia, que eu vou abordar no próximo slide, e é o maior quantitativo de células dentro do sangue. Nós vamos imaginar, entre as três células sanguíneas, a hemácia é disparadamente a que apresenta o maior quantitativo, ou seja, em média, um indivíduo ele tem cerca de 5 milhões de hemácia por milímetro cúbico de sangue, indivíduo adulto saudável. Então, é uma célula que tem uma representação muito importante para o sistema circulatório. E por que essa representação? Porque a hemácia ela apresenta essa representação importante dentro do sangue. E essa imagem à direita mostra uma fotografia eletrônica do microscópio eletrônico com vaso sanguíneo, o sangue presente dentro de um vaso sanguíneo. A gente observa o quantitativo de hemácia dentro deste vaso sanguíneo. Então, por que ela tem essa importância para o sistema circulatório? Dentro da hemácia existe uma proteína chamada de hemoglobina. É uma das proteínas importantes no sangue. A hemoglobina ela tem uma capacidade importante de se ligar a moléculas de oxigênio. Por isso que confirma-se que as hemácias têm como principal função carrear, conduzir oxigênio dentro da corrente sanguínea. Ela também tem uma outra função em relação aos gases respiratórios. Quando ela não está transportando oxigênio, ela também consegue transportar uma parte do gás carbônico. Em média, uma hemácia ela é capaz de conduzir, ou seja, quando ela está em ação, 95% do oxigênio é conduzido por uma hemácia e 25% do gás carbônico também conduzido por uma hemácia. Mas, em relação ao gás, ou seja, o oxigênio, da sua importância para nutrir as células na produção de energia, a hemácia tem esse papel importante, esse papel fundamental, que é de conduzir o oxigênio. A gente não pode esquecer que esse papel está ligado à presença dessa proteína no seu interior, chamada de hemoglobina. Então, de algumas características gerais sobre essa célula, né? Ela vive em média de 100 a 120 dias, ela é destruída lá no fígado. O fígado tem um papel de destruir essa célula. Nosso corpo produz lá na medula óssea vermelha. Um outro detalhe importante que nós não podemos deixar de frisar, ou seja, a hemácia não é uma célula, é uma célula sanguínea, mas ela não nasce no sangue, ela nasce lá no tecido hematopoético, no interior dos ossos, na medula óssea vermelha. Então, nossa medula óssea vermelha é capaz de produzir cerca de 2,4 milhões de hemácia por segundo em nosso corpo, pela sua importância de carregar oxigênio, né? Nós temos um exame específico para avaliar essa célula, que é o hemograma, e conforme eu já falei, né, a cor vermelha do sangue é explicada por causa da presença das hemácias. Nosso sangue é vermelho por causa das hemácias. E aí uma doença, uma patologia que está diretamente ligada a esta célula, que é chamada de anemia falciforme. É uma das anemias, uma das formas de anemia, né? Anemia é uma diminuição ou a incapacidade dessas células de conduzir o oxigênio, com isso desenvolve uma série de sintomas pela falta de oxigênio que chega nos tecidos. Então aqui eu estou dando um exemplo, uma doença chamada de anemia falciforme, em que a hemácia ela perde a sua forma, né? Ela se apresenta numa forma de foice. Então, por isso que a falciforme, nem foice, desculpe, ela se apresenta numa falsa forma, uma forma diferente daquilo que é normal. Então ela perde essa sua capacidade de conseguir carregar grandes quantidades de oxigênio. E além disso, pelo esse formato diminutivo,
dela, esse diminuto dela, a gente percebe que ela pode, essas hemácias, elas podem se aglomerar em alguns vasos sanguíneos e produzir pequenos coágulos. Então a gente tem que ter, é uma doença que hoje ela tem tratamento, ela não tem cura, infelizmente ela não tem cura, mas o indivíduo tem que tomar muito cuidado para que ela não evolua para algumas complicações importantes, principalmente essas de formação de pequenos bloqueios nos vasos sanguíneos, como mostra aí a imagem à direita. Mas lembrando que a anemia falciforme é um dos tipos de anemia, existem outras formas de anemia, e toda vez que nós falamos de anemia, estamos ligando diretamente a uma alteração nas hemácias. A segunda célula presente dentro do nosso organismo recebe o nome de leucócitos, né? Leucócitos são chamados de células brancas. Essas células, por serem brancas, elas só conseguem ser analisadas quando são coradas. Elas precisam ser coradas para serem analisadas. E assim como as hemácias, elas são produzidas na medula óssea vermelha e depois, posteriormente, migram para o interior do sangue. Algumas dessas células elas precisam passar por órgãos linfóides, órgãos de maturação, órgãos que estão localizados na medula, no tecido linfático. Nós temos, quando a gente estudar esse sistema linfático, eu vou abordar melhor quem são esses órgãos, esse tecido linfático. Então essas células, algumas delas têm que migrar para esse tecido linfático para depois ir de encontro os vasos sanguíneos. E lá no sangue ela tem um papel importante, são células fundamentais, são células que participam do nosso sistema imunológico. Bom, conforme eu falei, essa defesa imunológica ela atua de forma decisiva, principalmente no combate a infecções provocadas por bactérias, vírus e fungos, mas ela também tem um papel importante nas reações alérgicas. Então nós temos que imaginar que os nossos soldados imunológicos, grande parte deles, ficam alocados no sangue. E eles ficam percorrendo o nosso organismo com um objetivo lógico, de quando o tecido sinaliza, essas células elas migram para o interior do tecido com o objetivo de destruir o agente agressor. Então, quando nós falamos assim, o indivíduo está com a imunidade baixa, está diretamente relacionado à diminuição na quantidade destas células. Então, existem várias práticas diárias que podem nos fortalecer o sistema imunológico. Entre elas, uma boa alimentação, uma boa noite do sono, diminuição do estresse, atividade física. Então tudo isso ajuda o nosso tecido hematopoético a manter a produção dessas células sempre ativa e lógico, nosso corpo vai estar sempre preparado para lutar contra esses tipos de agressões. Então aqui no slide à direita nós podemos observar os tipos de leucócitos, né? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo, linfócito, monócito. Lembrando que eu não vou entrar no detalhe dessas células aqui, esse não é o objetivo da aula. No objetivo da aula é mais ou menos a gente ter noção de quantos leucócitos nós temos. O normal varia entre 4.000 e 11.000 leucócitos por milímetro de sangue. Alguns indivíduos podem ter uma menor quantidade de leucócitos normais, recebe o nome de leucopenia, ou seja, indivíduos com leucopenia eles apresentam uma baixa na sua capacidade imunológica, e tem alguns casos que esse quantitativo eles podem aumentar de forma significativa. Está no caso de leucocitose, principalmente quando existe a presença de um quadro infeccioso dentro do nosso corpo. Nosso corpo tem que produzir mais para tentar, na realidade, combater a infecção. E aí, conforme eu dei a dica no slide anterior, nós normalmente no corpo humano ele produz até 100 milhões de leucócitos por dia lá no tecido hematopoético.